Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a multiplicação e a divisão envolvendo os números negativos. Vamos nessa? Muito bem, pessoal! Multiplicação e divisão com negativos, vamos nessa. Olha só, como é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos investigar o que está acontecendo aí com algumas multiplicações, partindo de multiplicações que a gente já conhece e indo para outras desconhecidas, que envolvem os números negativos. Com isso, nós queremos criar uma regra de sinais que vai valer para todas as multiplicações e também vai valer para as divisões. Beleza? Então, olha só, para fazer essa investigação, eu vou usar a tabuada do 2 como exemplo. Ok? Então, eu coloquei o 2 aí várias vezes, eu escolhi o 2 que é a tabuada fácil, beleza? Você poderia escolher qualquer uma, beleza? Vamos lá então, gente. Eu vou multiplicar lá, começar com 2 vezes 3, que dá 6, ou diminuir 1. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0, ok? Veja, nesses casos, pessoal, estou sempre multiplicando dois números positivos, 2 e 3, 2 e 2, 2 e 1, beleza? É claro, gente, como a gente sempre fez, quando eu multiplico dois números positivos, o resultado é positivo, era como a gente fazia até antes de saber aí, de estudar os números negativos. Então, entra aqui, pessoal, nossa primeira regra de sinal. Se eu tiver um número positivo e um outro número positivo, o resultado é positivo também. Lembrando, pessoal, que positivo não precisa colocar o sinal de mais, beleza? Muito bem, agora olha lá naquela sequência que nós estamos fazendo. Multipliquei o 2 por 3, 2, 1, 0. Se eu continuar essa sequência, quem vai ser o próximo número? Estou diminuindo de 1 em 1. Quem vem antes do 0? O menos 1, depois o menos 2, depois o menos 3 e assim continuaria, beleza? Bom, veja que então ali eu vou ter multiplicações do 2, que é positivo, por números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Bom, para chegar na conclusão de qual é esse resultado, nós vamos analisar desde o início a sequência dos resultados, porque aqueles lá de cima a gente já conhece muito bem. Então, olha só, o primeiro resultado que eu tenho lá é o 6, e do 6 passou para o 4. Como é que eu passei do 6 para o 4? Qual que é a lógica que está acontecendo aí, pessoal? E que é a mesma do 4 para o 2, que é a mesma do 2 para o 0. É que está diminuindo 2, né, pessoal? Então, 6 menos 2 dá 4. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Tá vendo que tem uma lógica nessa sequência dos resultados? Está diminuindo de 2 em 2. No caso de 2 em 2, porque é a tabuada do 2. Beleza? Então, eu posso continuar essa lógica dessa sequência para essa parte desconhecida. Então, 0. O próximo resultado tem que tirar 2. Quanto que é 0? Tira 2, volta 2, 0. Menos 1, menos 2. Tá lá, 0. Tira 2, fica menos 2. Menos 2, diminui 2 ainda. Menos 3, menos 4. Menos 4, diminui 2 ainda. Menos 4, menos 5, menos 6. Tá lá, coloquei os resultados sem nem fazer a conta, beleza? Apenas olhando para a lógica da sequência desses resultados. E agora eu posso olhar, então, qual conclusão que eu posso tirar de quando eu multipliquei um número positivo por um número negativo, ou seja, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 3. O resultado, pessoal, foi positivo ou foi negativo nesses três últimos casos? Foi negativo, né, pessoal? Então, aí nós temos a nossa segunda regra de sinal. Se eu estiver multiplicando um número positivo por um número negativo, o resultado dá negativo. E o mesmo vale para o contrário, beleza, pessoal? Ou seja, se o primeiro número for negativo e o segundo for positivo, também dá negativo. Então, olha o que nós temos na nossa regra de sinais até agora. Positivo e positivo dá positivo, e positivo e negativo, ou negativo e positivo, dá negativo, beleza? E o número, pessoal, o número é só fazer a multiplicação normal, tá vendo lá, ó, 2 vezes menos 1. Eu fiz positivo e negativo, deu negativo. E o número é 2 vezes 1 que dá 2. Vê lá o 2 vezes menos 3, por exemplo, positivo e negativo, deu negativo. E o número, 2 vezes 3, 6.
certo? Então aqui na multiplicação e na divisão, nós vamos fazer a regra de sinal primeiro, para colocar o sinal no resultado, e depois nós multiplicamos o número sem nos preocupar com positivo e negativo. Ok? Bom, ainda falta uma coisa nessa regra de sinal, uma situação. Você já percebeu qual é? São dois números negativos, né? Então vamos continuar a nossa investigação. Com o seguinte, agora eu vou colocar o menos 2 ali para ficar multiplicando. E vou começar de novo lá multiplicando por 3, que eu já sei que vai dar menos 6, por 2, que vai dar menos 4, por 1, que vai dar menos 2, e por 0, que vai dar 0. Essa parte agora a gente já conhece, negativo com positivo dá negativo, e multiplica o número normalmente. Beleza? Agora, se eu continuar essa sequência aí, que está multiplicando menos 2 por 3, por 2, por 1, por 0, continuando, quem seria o próximo? O menos 1, o menos 2, o menos 3. E aí eu vou analisar a sequência dos resultados de novo. Do menos 6 passou para o menos 4. E aí, pessoal? E do menos 4 para o menos 2? E do menos 2 para o 0? A primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: está aumentando ou está diminuindo esses números? Está aumentando, né, pessoal? Ele está indo do negativo em direção ao positivo. Veja que começou lá no menos 6 e já chegou no 0, que já é aí a divisão aí entre os negativos e os positivos, ok? Mas está aumentando de quanto em quanto? De 2 em 2, né, pessoal? Menos 6, menos 5, menos 4, aumentou 2. Menos 4, menos 3, menos 2, aumentou 2. Menos 2, menos 1, menos 0 não, né? 0, mais 0, menos 0 dá na mesma. Então, de novo, menos 2, menos 1, 0, aumentou 2 de novo. Então, o que está acontecendo nessa sequência de resultados, pessoal? Ela está aumentando de 2 em 2 agora. Então, eu posso continuar para esses resultados desconhecidos de dois números negativos, seguindo esta sequência dos resultados. Ou seja, o 0 agora, o que eu tenho que fazer? Aumentar 2 de novo. Quanto que é 0 mais 2? 2. E aí, esse 2, eu tenho que fazer o quê? Aumentar 2 de novo. Quanto que é 2 mais 2? 4. E esse 4, o que eu tenho que fazer? Aumentar 2 de novo. Quanto que é 4 mais 2? 6. Pronto, conseguimos fazer menos 2 vezes menos 1 deu 2, menos 2 vezes menos 2 deu 4, e menos 3 vezes menos 2 vezes menos 3 deu 6. Gente, perceba, os resultados ficaram positivos. Então, nossa última regra de sinal é essa. Quando eu estou multiplicando dois números negativos, veja, menos 2 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 2 e menos 3, o resultado deu o quê? Deu positivo. Lembrando que positivo não precisa colocar o sinal de mais. Beleza? Pronto, gente. Temos aí a nossa regra de sinais. Vamos fazer alguns exercícios, mas antes vamos alertar que essa regra de sinal é apenas para multiplicação e para a divisão, ok? Por favor, gente, não use essa regra de sinal na adição. Na adição a gente já viu na outra videoaula, ok? Você já sabe como fazer. Você pode usar aquela regra de sinal que a gente criou lá da adição e os módulos, ou você pode pensar positivo eu tenho, negativo eu estou devendo e seguir por esse caminho, certo? Essa regra de sinal aqui é apenas para multiplicação e divisão, certo, pessoal? Vamos para alguns exemplos, vou deixar aqui no post-it de lado, aí para a gente lembrar nossa regra de sinais. Então, se os dois números são positivos, dá positivo. Se um é positivo e o outro é negativo, e aí tanto faz a ordem, o resultado vai dar negativo. E se os dois são negativos, o resultado dá positivo. Esse último é que estranha mais um pouquinho, mas a gente viu lá que isso faz todo sentido. Beleza? Vamos a alguns exemplos, então. Olha só. Primeiro, 2 vezes menos 7. Então, como que a gente vai fazer, gente? Tanto a multiplicação quanto a divisão, que nós vamos fazer exemplos aqui agora. Primeiro, você faz a regra de sinais, coloca o resultado, sinal do resultado. Depois, você multiplica os números, aí você esquece positivo e negativo. Multiplica os números normal. Beleza? Muito bem. Então, olha só. 2 vezes menos 7. Então, o primeiro número, 2. Não tem sinal, é positivo. O segundo número é o menos 7, então ele é negativo.
Positivo e negativo, olha aqui na regra de sinais, dá o quê? Dá negativo. E o número? 2 vezes 7. Quando dá 2 vezes 7, 14. Pronto, acabou. Próximo exemplo. Menos 8 vezes menos 3. Primeiro, regra de sinal. Menos 8 é negativo, menos 3 é negativo. Então, negativo e negativo, olha aqui na regra, o que dá? Dá positivo, né? Então, vou até colocar o sinal de mais aqui para destacar, embora não seja necessário. E aí, pessoal, depois agora o número. 8 vezes 3. Não me preocupo mais com os negativos. 8 vezes 3 é 24, então tá lá. Mais 24 ou simplesmente 24, ok? Mais um exemplo, pessoal. Menos 15 vezes 8. Menos 15 é negativo, 8 não tem sinal, então é positivo. Negativo e positivo, o que dá? Dá negativo, né? E aí, vamos fazer a conta com os números, ou seja, 15 vezes 8. 15 vezes 8 dá 120, então tá lá mais uma multiplicação feita. Agora, pessoal, vamos passar para as divisões. É o mesmo processo. Primeiro regra de sinal, depois a conta. Só que agora a conta é divisão. 30 dividido por menos 2. Positivo e negativo, o que dá? Olha aqui na regra de sinal, dá negativo, né? E 30 dividido por 2 dá 15. Então, faço a regra de sinal, depois faço a divisão. Beleza? Muito bem. Olha outro exemplo. 160 dividido por 5. 160 não tem sinal, é positivo. 5 não tem sinal, é positivo. Então, positivo com positivo dá positivo. Não é necessário colocar o mais ou colocar só para destacar, ok? E aí, 160 dividido por 5, você faz a conta normal, que nem você já faz há anos, dá 32. Beleza? Muito bem, pessoal. Último exemplo aqui. Menos 357 dividido por menos 3. Primeira regra de sinal. 357 ali é negativo e o 3 também está negativo. Negativo com negativo, o que dá? Positivo, né? Então tá lá, coloquei o sinal de mais. Agora eu esqueço positivo e negativo e faço a conta só com os números normais. 357 dividido por 3, ok? Faz essa conta normalzinho, que nem você já sabe fazer faz tempo, dá 119. Beleza, pessoal? Então veja que, de certa forma, a multiplicação e a divisão com números negativos é até mais fácil do que a adição e subtração. Por quê? Porque eu faço a regra de sinal primeiro, essa regra aqui de 4 linhas, bem tranquilinho, beleza? E aí depois, pessoal, é só fazer a conta normalmente, sem me preocupar com positivo e negativo. Uma dica, pessoal, sobre essa regra de sinal, você pode observar que se os dois sinais são iguais, o resultado é positivo. Veja, positivo e positivo dá positivo, negativo e negativo dá positivo. Então, dois sinais iguais dá positivo. E se os dois sinais são diferentes, um é positivo, outro é negativo, ou vice-versa, o resultado dá negativo. Aí essa regra de sinal fica em duas linhas. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo, beleza? Aí você vê a forma que você achar mais fácil para você memorizar, tranquilo? Muito bem, pessoal, então agora é hora de você fazer os exercícios para organizar na sua mente todas essas informações que nós falamos aqui. Com calma, com empenho. Se você tiver dúvidas, mande a sua pergunta, ok? Conte comigo para te ajudar. Aquele abraço e até a próxima!